Fala, leitores da Bíblia! Hoje a gente vai ler Provérbios, capítulo 10, e a gente vai entrar numa nova seção do livro de Provérbios. Se você observar, ele tem um subtítulo que chama O Justo em Contraste com o Perverso. Esse subtítulo ele não é inspirado por Deus, ele é colocado pela sociedade bíblica. Mas aqui eles sempre colocam, esse subtítulo para dar uma dica aí, mais ou menos, de qual é o tema que vai ser abordado naquele trecho que segue. E se você quiser, observe que do capítulo 10 até o capítulo 24 não tem nenhum outro subtítulo. Ou seja, do capítulo 10 até o 24 fala-se sobre este tema, o justo em contraste com o perverso. O tempo todo nós vamos ver provérbios ligados a este tema. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria de colocar é que não há uma ordem, esse é o tema geral, tá? Mas não há uma ordem temática sobre as coisas aqui. Ele vai falar sobre família, ele vai falar sobre educação de filhos, sobre prosperidade, sobre santidade, sobre uma série de coisas. E não tem uma ordem lógica nisso tudo. São provérbios, pode-se dizer aqui, misturados, tudo junto e misturado, né? Até o capítulo 9 a gente viu uma sequência, realmente há uma história, tem uma coesão nos assuntos, uma interligação nos assuntos, mas aqui do capítulo 10 ao capítulo 24, pelo menos na minha visão, e eu volto a dizer, quando eu gravo esses vídeos eu não faço um estudo exegético, eu não faço um estudo bíblico anterior para vir e fazer essa leitura com você. Tudo isso que eu digo é fruto das minhas reflexões, quase que improvisadas, e também daquilo que eu já aprendi ao longo desse curto período de tempo da minha vida, né? E é muito pouco mesmo. O que eu compartilho com vocês é muito pouco, por isso que eu sempre digo, não se contente com o que a gente conversa aqui. Você precisa ter o seu próprio estudo bíblico, a sua própria leitura e meditação bíblica, talvez seja nesse mesmo capítulo, nesse mesmo texto que a gente leu junto, você precisa talvez reler, pesquisar em outras fontes, mas por quê? Porque o meu propósito primordial, e aí se você quiser voltar lá no vídeo do dia 1, lá no vídeo do dia 31 de dezembro, né, dia 1 de janeiro, se você voltar lá no dia 31 de dezembro, eu vou te dizer qual é o propósito, é ler um capítulo por dia. Esse é o meu propósito com você. Todos os comentários que eu faço, tudo mais, são adendos aí que são talvez aí para facilitar, trazer uma ideia, uma luz sobre o que nós estamos lendo, mas eu não quero primordialmente fazer um estudo bíblico com você. Eu acho que o mais importante é a gente fazer a leitura e você refletir sobre a Bíblia, colocar isso na tua mente, saturar a tua mente com a palavra de Deus, tá bom? E isso depois, né? Depois desse vídeo. Muito bem, que Deus nos abençoe nessa etapa aqui do capítulo 10 ao 24. A gente vai ver muitas ideias esparsas, mas que Deus nos ajude a compreender e aplicar essas coisas, né? Como temos feito até agora nas nossas vidas. Então vamos lá. O título daqui até o dia 24 é O Justo em Contraste com o Perverso. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Nós vamos ver constantemente esse paralelismo, constantemente. São praticamente duas frases dizendo ou a mesma coisa, ou uma contrapondo a outra, mas há sempre essa duplinha aí de conceitos sendo colocados, mas para fortalecer um único ponto, né? O ponto que está sendo colocado aqui, né, é um contraste, né, de fato, entre o filho sábio e o filho insensato. Eles alegram, se forem sábios,
a sua família, mas se forem insensatos, são a tristeza da sua família. Os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada. Não é a memória que a gente tem, não, tá? Do que a gente fez, das coisas que passaram na nossa vida. A memória do justo, ou seja, de alguém que já morreu, a lembrança dele, né? A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abomina a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Mas para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas arruína os que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Vou deixar um desafio para você. Daqui até o capítulo 24, pelo menos,
todos os dias, depois da leitura, digite nos comentários do YouTube o versículo que mais tocou o teu coração, que se aplicou à tua realidade naquele dia. Então, o teu desafio de hoje, escreva aqui nos comentários, coloque assim o número do versículo e escreva o versículo. Reescreva ele no comentário. Não precisa dizer mais nada. Por exemplo, deixa eu ver um versículo muito importante aqui. Vamos colocar aqui. Eu gosto muito do versículo 21. Então, eu posso colocar lá no comentário 21 e aí escrever: os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Então, é isso. Fica esse desafio para você, tá bom? E uma outra coisa, não dá para eu comentar tudo, são conceitos esparsos, diversos, né? É difícil eu comentar tudo. Então, se você ficou com dúvida de alguma palavra, o significado de alguma palavra, não hesite em buscar no dicionário, tá bom? Essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Fica com Deus. Deus te abençoe.